12 O tempo diante das telas e a autoridade dos pais, regras sem diálogo resultam em rebeldia. Josh Dovell James, meu marido, de Arlene, estava no parque quando viu um pai com os dois filhos andando de bicicleta pela rua sem capacete. As crianças tinham mais ou menos a idade de nossos filhos, cerca de 5 e 7 anos na época. Quando as crianças pararam para brincar no parquinho, James puxou conversa com o pai e perguntou: por que seus filhos não usam capacete para a bicicleta? Não consigo obrigá-los a usar, ele respondeu com um suspiro. Recusam-se a andar de bicicleta se tiverem de usar capacete. James ficou pasmo. Somos fãs incondicionais de andar de bicicleta com segurança por um motivo muito pessoal. Quando nosso filho, Ethan, estava voltando para casa de bicicleta depois das aulas no segundo ano, ele não parou num farol na vizinhança. Ao fazer uma curva aberta para a direita, colidiu com um carro no sentido contrário. Foi provavelmente o momento mais assustador da vida de James, que virou a mesma esquina em sua bicicleta e viu Ethan caído na rua. Nosso filho foi levado de ambulância a um hospital pediátrico. A bicicleta foi totalmente destruída e o capacete ficou amassado em alguns lugares, mas Ethan saiu aquela noite do hospital com apenas algumas escoriações. O acidente teria sido trágico se Ethan não estivesse usando o capacete. James contou essa história àquele pai no parque, na esperança de que ele se sentisse motivado a fazer os filhos usar o capacete. Infelizmente, algumas semanas depois ele viu os dois andando de bicicleta no parque, sem capacete. O que impede um pai ou uma mãe de forçar o filho a fazer algo essencial para a segurança dele? Infelizmente, vivemos numa cultura na qual é cada vez mais comum os filhos assumirem o papel de autoridade dos pais. De alguma forma, os adultos fazem todas as vontades de garotinhas de rabo de cavalo e de garotinhos zangados e frustrados. No entanto, cabe aos pais a responsabilidade de educar os filhos, não o contrário. Os adultos são mais velhos e mais sábios. Em nossa cultura, sabemos o que as crianças precisam entender até chegarem aos 18 anos. É nossa tarefa educá-las de tal forma que, chegando à idade adulta, elas tenham a bagagem necessária para ser bem-sucedidas na vida. A missão dos pais não pode ser passada adiante. A responsabilidade de criar seu filho não pode ser transferida para a escola, para o governo, para uma organização religiosa nem para o responsável pela creche. Embora o envolvimento da comunidade seja importante, seu filho necessita de você como seu professor principal em cada uma das etapas iniciais da vida. O famoso humorista e ator Bill Cosby foi entrevistado a respeito de seu programa de televisão The Cosby Show. Extraído de sua experiência de vida, o programa de muito sucesso retratava a autoridade e o exemplo dos pais de um modo que praticamente não existe mais na televisão de hoje. Baseei a série em dois aspectos importantes, disse Cosby. Número 1. Eu odiava aquelas séries nas quais as crianças eram mais inteligentes que os pais e os pais tinham de fazer o papel de bobos. Número 2. Eu queria voltar a assumir o controle da casa, sobrescrito uma você precisa voltar a assumir o controle da casa? Os pais de hoje cedem aos caprichos dos filhos como se estivessem num concurso de popularidade. Queremos que nossos filhos gostem de nós e temos medo de estragar nosso relacionamento com eles. Ou simplesmente não sabemos lidar com acessos de raiva, lágrimas e outras birras das crianças. É importante lembrar que você é o pai ou a mãe, não o amigo ou a amiga, de seu filho. É claro que você quer agir de modo amistoso e falar as linguagens do amor de seu filho, mas também precisa exercer autoridade. Seu filho terá dezenas e dezenas de amigos ao longo da vida, mas apenas uma mãe e um pai. Rod, pai de duas meninas de 7 e 9 anos, entrou na sala de estar de sua casa. As meninas estavam sentadas no sofá com as pernas cruzadas, uma enviando mensagens de texto no celular e a outra jogando videogame. A televisão estava ligada num programa de humor para pré-adolescentes. Nenhuma delas parecia estar olhando para o aparelho, então Rod mudou para um canal de esportes. As meninas ergueram a cabeça e protestaram: "Ei, estávamos vendo aquele programa." Mais tarde, Rod postou este comentário em uma rede social: "Parece que minhas filhas pensam que, se estiverem sentadas na frente da televisão,
têm direitos sobre o aparelho, mesmo que não estejam vendo nada. Em meu mundo, elas não estão vendo televisão. Estão ocupadas no computador ou no celular. Estou errado? Rod talvez esteja fazendo uma pesquisa informal sobre o papel dos pais, mas, seja qual for a conclusão geral, os pais devem ter autoridade para decidir o que está sendo visto e por quem. Sem uma clara liderança, porém, a criança de hoje acha-se no direito de escolher o que lhe agrada mais. Um mundo diferente. Os pais precisam, mais que nunca, instruir e corrigir os filhos, além de ser exemplo positivo no tempo de uso dos aparelhos eletrônicos, mesmo que este mundo digital pareça um território desconhecido. Vivemos numa nova era, em que as crianças já nasceram no mundo digital e muitos pais são imigrantes digitais. Em outras palavras, muitas crianças sabem mais sobre tecnologia que os pais, e essa situação difere bastante de como o mundo funcionava centenas de anos atrás. Durante a era da imprensa, os pais podiam ler e ter acesso a informações que os filhos não podiam acessar. Isso colocava os adultos numa situação elevada e delineava claramente a infância. Então, a mídia televisiva permitiu que as crianças espreitassem o mundo dos adultos, um mundo que antigamente permanecia escondido em livros inacessíveis a elas. Agora, as posições mudaram radicalmente. Os pais esforçam-se para entender a vida online das crianças e adolescentes, pedindo-lhes orientação sobre tudo, desde senhas até mensagens de texto. Os aplicativos ensinam seu filho a fazer contas matemáticas ou a falar outro idioma. É fácil para o pai ou a mãe recuar e permitir que o celular se torne o tutor de seu filho. As crianças podem ter mais noção digital que os pais, mas ainda necessitam de uma figura de autoridade para orientá-las. Se você possui um tablet, talvez esteja pensando: este tablet é meu ou de meu filho? Ele o usa mais que eu. As crianças se beneficiam dos caros aparelhos eletrônicos dos pais. A linha divisória entre as crianças e os adultos começa a se apagar. Pais e filhos estão usando os mesmos aparelhos e tendo acesso aos mesmos benefícios e perigos da internet. Com as mensagens de texto, as crianças têm vida social online muito semelhante à dos adultos. Às vezes elas mergulham mais na tecnologia que os pais. Não abra mão de sua influência como pai ou mãe só porque não entende o aplicativo da moda. Aprenda como funcionam os aparelhos eletrônicos e as redes sociais que seus filhos usam. Peça ajuda a outros pais ou faça um curso para aprender o básico. Não fique para trás enquanto seu filho viaja sozinho por um mundo virtual que evolui rapidamente. Sem a autoridade dos pais, os sites de busca tornam-se a resposta para as perguntas da vida. Avalie a vida digital de sua família. Vivemos num mundo não apenas multicultural, mas também numa geração multimoral. As pessoas têm ideias totalmente diferentes a respeito do que é certo e errado. Muitos padrões morais aceitos durante séculos estão sendo questionados. O entretenimento nas telas com frequência contradiz os princípios morais que tentamos incutir em nossos filhos. Mas não somos responsáveis pelo que os outros fazem ou criam, somos responsáveis por nossa família. Os pais têm a liberdade e o direito de decidir o que os filhos estão autorizados a ver. Se você já assistiu a jogos de futebol com crianças pequenas a seu lado, deve ter ficado abismado com a sexualidade dos comerciais durante o intervalo. Infelizmente, esse tipo de programação é o que muitos adolescentes veem hoje. Se não formos cuidadosos, nossos filhos tomarão conhecimento cedo demais de conteúdos adultos e vulgares. Como pai ou mãe, assuma a responsabilidade de avaliar tudo o que seus filhos trazem para casa. Que música ouvem? O que veem na televisão ou na internet? Para prevenir seu filho dessa decadência moral, ajude-o a fazer escolhas sábias. Depois de assistir a um programa, conversem sobre os valores que foram promovidos ali. Aprenda as letras das canções favoritas de seus filhos e observe se não contém vulgaridades. Com o tempo, à medida que seu filho entrar na adolescência, você passará mais tempo ouvindo a opinião dele e discutindo com ele suas escolhas. Mas, enquanto ele for pequeno, estabeleça regras do que é ou não é aceitável. Às vezes é preciso nadar contra a corrente para proteger os valores da família.
Quando você não permite que seu filho veja um filme que outras crianças veem, não significa que as outras famílias sejam perniciosas. Significa que, no seu entender, aquele filme não é recomendável para seu filho. Assim como você dá aos outros pais a liberdade de decidir o que é melhor para o filho deles, aceite você também essa liberdade sem culpa. Não ceda a pressões nem tome decisões apenas para não ofender os outros. Em vez disso, avalie o tempo de seu filho diante das telas fazendo estas 3 perguntas. Atitude: qual é a atitude de meu filho depois de passar tempo diante da tela? Comportamento: como o conteúdo encoraja meu filho a comportar-se? Caráter: que traços de caráter estão sendo modelados e assimilados? Faça uma pausa agora mesmo para avaliar os hábitos digitais de seu filho. O tempo diante das telas está afetando a atitude, o comportamento ou o caráter dele? Você está satisfeito com o conteúdo e a quantidade de tempo que ele passa diante das telas todos os dias? Brooke é mãe de 2 filhas, de 1 e 13 anos. Ela e o marido não estabeleceram regras para o tempo diante das telas, porém tentam fazer as filhas verem programas apropriados para a idade. Em geral, as meninas veem 3 horas de televisão nos dias de aula e até 6 horas nos sábados e domingos. Estou preocupada com a quantidade de tempo que as meninas passam diante de uma tela eletrônica, Brooke disse. Parece que estão mais respondonas e relutantes em sair com a família. Tentamos mudar as regras da família, e elas não gostaram. Acabamos relaxando um pouco as regras. Brooke e o marido estão infelizes com a influência dos aparelhos eletrônicos na atitude e no comportamento das meninas, mas não querem promover mudanças impopulares. Lembre-se, porém, de que a missão do pai ou da mãe tem pouco a ver com ser popular. Pelo contrário, exige coragem e pulso firme para mudar as regras do tempo diante das telas sempre que necessário. Criando espaços não digitais é sábado, e você sabe que é o dia ideal para a família andar de bicicleta e visitar aquele novo museu de que as crianças falaram. Mas o dia começa devagar. As crianças ligam a televisão depois do café da manhã, e você acaba assistindo a um filme. Depois de 3 horas diante da televisão, você sente o corpo mole e parece que a tarefa de tirar todos de casa é pesada demais. O que aconteceu com o sábado? Seus planos para um dia maravilhoso foram engolidos pela conveniência de ficar em casa. O controle remoto estava ao alcance do braço, e o novo museu ficava a uns 30 quilômetros de distância. As telas, o celular, o computador, o tablet ou a televisão passaram a ser uma atividade alternativa para muitas famílias. Não exigem nenhum esforço e tornaram-se tão habituais como escovar os dentes de manhã. Sozinha, a força de vontade não mudará o tempo da família diante das telas. Você precisa criar novos hábitos e rebobinar o cérebro de seu filho para apreciar atividades longe das telas. Talvez você tenha ouvido falar que o ambiente é mais poderoso que a força de vontade. Isso é verdade quando se trata de comer, é difícil ter força de vontade numa padaria, e também é verdade quando se trata do tempo diante das telas. Se você instruir seu filho a passar 2 horas por dia diante das telas, mas ele tiver uma televisão no quarto e um tablet carregado de seus games favoritos, ele terá dificuldades pela frente. É como tentar resistir a doces tendo um prato enorme de bolinhos recém-saídos do forno na mesa à sua frente. A tentação do ambiente destrói rapidamente o autocontrole, independentemente da força de vontade. Ajude seu filho a ter autocontrole diante das telas. Para isso, crie espaços não digitais em casa. Se seu filho tem acesso livre e instantâneo aos aparelhos eletrônicos o dia todo, a semana toda, ele será atraído constantemente a usá-los. Muitos pais dão cedo demais um celular ao filho. É dificílimo ter autocontrole em relação ao tempo diante das telas quando você vive com um celular no bolso. Se você presentear seu filho com um celular ou tablet, estabeleça limites claros e verifique frequentemente se os limites estão sendo obedecidos. Deixar um celular ou tablet nas mãos de uma criança sem impor limites, sem estabelecer regras, sem dar instruções e sem ter expectativas é extremamente prejudicial a ela, independentemente da idade. Então,
Como você cria espaços não digitais para seus filhos em casa? Veja algumas ideias. Transforme o quarto de seu filho num espaço não digital. Não coloque aparelho de televisão no quarto dele. Pegue todos os aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets, à noite como medida de segurança. Marque uma hora, por exemplo, às 19h30, para recolher todos os aparelhos eletrônicos portáteis. Faça isso insistentemente durante um mês. Depois de um mês, passará a ser um hábito para a família toda. Não permita celulares e outros aparelhos eletrônicos na hora das refeições. A refeição em família é um momento extraordinário para conectar-se emocionalmente com seu filho. Não permita que distrações digitais como mensagens de texto ou televisão roubem esse tempo de qualidade com a família. Se seus filhos já frequentam a escola, provavelmente passam mais horas por dia longe de você que em sua companhia. Com esse limite impositivo de tempo todos os dias, a hora das refeições com a família se torna ainda mais importante. Reserve os passeios de carro para conversas, não para fones de ouvido, filmes ou videogames. Quantas vezes você já viu os pais no banco da frente do carro e os filhos no banco traseiro com os olhos grudados numa tela ou usando fones de ouvido? Esses momentos são preciosos para você passar a sós com seu filho neste mundo agitado. Não desperdice esse tempo permitindo que seu filho se distraia com aparelhos eletrônicos. Aproveite-o para conversarem sobre o dia. Ou transforme o carro numa universidade ambulante, ouvindo podcasts ou audiobooks com seu filho que exerçam influência positiva na vida das crianças e ofereçam assunto para mais conversas. Preencha o tempo livre de seu filho com atividades longe das telas. Uma criança deve participar todos os dias de atividades saudáveis, tendo hora de brincar, ler, fazer o dever de casa, conversar e exercitar-se. Se seu filho não pratica esporte, reserve um tempo para brincadeiras ao ar livre. Se não for possível, crie uma academia doméstica com exercícios de polichinelo, flexões, abdominais, etc. Insista em estabelecer um tempo diário de leitura e ofereça a seu filho livros interessantes e variados emprestados da biblioteca. Incentive a hora de brincar, colocando jogos de tabuleiro e brinquedos em prateleiras ao alcance de seus filhos. As crianças se desenvolvem melhor quando têm atividades programadas e sabem o que esperar para cada dia. Se elas se habituarem à rotina diária de ler, fazer o dever de casa, brincar e exercitar-se, o tempo diante das telas poderá ser programado para fazer parte da vida delas, mas não a parte principal. Como substituir hábitos prejudiciais? Anna e Taylor estavam adiando a compra de um videogame para os filhos de 3 e 5 anos, mas os meninos viviam insistindo com os pais, porque os amigos e primos já possuíam um. Os pais decidiram surpreendê-los no Natal por achar que já era tempo de comprar o primeiro aparelho de videogame para os meninos. Eles, é claro, ficaram muito entusiasmados. Os pais estabeleceram regras, os meninos se revezariam, jogando 30 minutos após o café da manhã e 30 minutos após o jantar. Depois de alguns meses, contudo, os meninos queriam jogar games que pareciam sombrios demais para a idade deles. Anna e Taylor disseram que não eram apropriados, mas as lamúrias continuaram. Além de pedir insistentemente jogos destinados a meninos mais velhos, eles começaram a querer usar o celular de Anna para jogar sempre que os pais estavam fora. Mesmo extrapolando o limite de tempo estabelecido anteriormente, Anna entregou o celular aos meninos no supermercado para mantê-los quietos. E aconteceu de novo, enquanto aguardavam a aula de karatê, e depois no restaurante. O uso do celular de Anna durante o dia enquanto ela cuidava da casa tornou-se normal para os meninos. Anna sentia-se péssima por ver os filhos jogando cada vez mais no celular, mas não sabia como tirar esse privilégio depois de o ter concedido. Eu, Gary, aconselho muitos pais como Anna, que receiam fazer mudanças que vão desagradar os filhos. Seu filho pode até ter um acesso de raiva, mas se você não lidar com esse problema aos 3 anos ele continuará a fazer birra aos 13. Não permita que o descontrole de seu filho trabalhe em favor dele. Se ele conseguir o que quer tendo acessos de raiva,
continuará a agir assim com mais frequência porque produz resultado. Diga a seu filho, se quiser espernear e gritar, tudo bem, vá fazer isso em seu quarto. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Não é assim que se consegue as coisas nesta casa. Quando você se acalmar, diga o que quer e decidiremos se será útil para você. Mas não mudaremos as regras só porque você chorou. As crianças resistem quando você tenta mudar qualquer coisa, e mais ainda quando você restringe o tempo diante das telas. Porém, à medida que se envolverem com outras atividades, passarão a apreciar o que você fez. Por exemplo, se Ana substituir o tempo diante das telas por meia hora de leitura, os filhos poderão não gostar a princípio, mas, se lerem livros bons, que os levem ao mundo da imaginação, agradecerão à mãe por tê-los ensinado a incluir a leitura na vida deles. Talvez você pense que errou ao conceder muitos privilégios a seu filho ou ao não controlar devidamente o tempo que ele passa diante das telas. É hora de ter uma conversa com ele, talvez começando com um pedido de desculpa. Em vez de culpar seu filho por passar muito tempo jogando videogames, admita sua responsabilidade. A mamãe e eu andamos pensando neste assunto e achamos que cometemos um erro quando lhe demos este aparelho. Você não tem idade suficiente. Por isso, ouça o que vamos fazer, você vai ficar sem o aparelho durante 3 meses. Queremos que aprenda a viver, a obedecer e a gostar de estar com as pessoas sem este aparelho. Depois de 3 meses, veremos se vai valer a pena devolvê-lo a você. Ao restringir o uso do aparelho durante 3 meses, você não o tirou de seu filho indefinidamente nem o puniu para sempre, mas sim deu a ele a chance de tentar algo novo por tempo suficiente para abandonar os maus hábitos e iniciar outros mais saudáveis. Pode ser que você tenha deixado as coisas correrem soltas por algum tempo. Regras claras foram violadas, e você deveria ter tomado uma atitude muito antes. Não dá para mudar o passado, mas você pode começar do ponto em que está. Não tenha medo de tomar decisões impopulares visando o melhor para seu filho. Seu objetivo como pai ou mãe não é fazer seu filho sentir-se bem, mas sim fazer dele uma boa pessoa. De agora em diante, estabeleça limites claros. Comunique as novas regras sobre tempo diante das telas e as consequências se elas forem desobedecidas. Seja coerente ao aplicar punições. A coerência evita que seu filho se ressinta por causa de regras que vivem mudando. Sempre ao lado deles Natalie e Brent têm 4 filhos, de 18, 15, 13 e 10 anos. A regra é: ganham um celular básico só depois de chegar ao ensino médio. Eles não podem enviar nem receber fotos, nem têm acesso à internet, mas podem usar as redes sociais em casa. Os celulares e os tablets são recolhidos todas as noites, e o domingo é um dia livre para usar o celular. Os 2 mais novos não têm celulares nem conta de e-mail, e só poderão usar as redes sociais quando chegarem ao ensino médio. Embora tenham regras mais rigorosas que os colegas, os filhos de Natalie e Brent aceitam esses limites sem grandes problemas. As regras da família foram claramente articuladas quando eles eram pequenos. Não houve surpresas como você está dizendo que só vou poder ter um celular quando estiver no ensino médio. Além disso, Natalie e Brent têm um forte relacionamento com os filhos. O casal mantém o tanque emocional dos filhos sempre cheio por meio das 5 linguagens do amor. As regras não são ditadas por pais rígidos, são proferidas com amor por pais carinhosos. Seus filhos precisam saber que você sempre estará do lado deles. Não há programa de computador no mundo comparável a um pai ou mãe que participa da vida dos filhos, que os ama e os orienta. Quando você assume seu lugar como figura de autoridade do lar, seus filhos se tornam cada vez mais seguros no mundo real, não no mundo das telas. Acordo da família quanto à segurança com os aparelhos eletrônicos. Aviso aos avós. Nora sempre aguardou com ansiedade a visita dos netos. Ultimamente, porém, as coisas mudaram. Logo depois de abraçá-la, os netos pedem para usar o tablet dela. Assim que ela entrega o tablet, as crianças não querem mais brincar de jogos de tabuleiro, nem sentar no sofá para conversar. Nora não pode competir com o entretenimento virtual,
por isso se senta ao lado das crianças enquanto elas jogam no tablet. Ela sente falta dos velhos tempos, quando se sentava com os netos para brincarem juntos. Você já se sentiu como Nora? Na próxima vez que seus netos chegarem para uma visita, tente as sugestões a seguir. Faça ISTU, recolha os aparelhos eletrônicos quando os netos estiverem em sua casa. Dedique o tempo que passam juntos para atividades como passear ao ar livre, jogar bola ou assar biscoitinhos. Desenhem ou façam artesanato juntos. Diminua o ritmo. A vida de seus netos talvez seja muito agitada, e o tempo livre com você não tem preço. Pergunte a seus netos sobre a escola, os amigos e a vida. Conte histórias de sua infância e fale sobre coisas que você aprendeu e realizou. Não faça ISTU. Não se sinta culpado por decepcionar seus netos se eles não gostarem das regras sobre aparelhos eletrônicos em sua casa. Não vejam televisão juntos por mais de 2 horas ao dia. Não ceda aos pedidos de mais tempo diante das telas. Não permita que vejam ou joguem algo que seja proibido na casa deles. Não compre para seu neto um aparelho eletrônico, como celular ou tablet, sem antes consultar o pai e a mãe. Para refletir, você precisa voltar a assumir o controle da casa porque seus filhos estão dando as ordens e desrespeitando os limites que você impôs? Você tem dificuldade de acompanhar o uso do computador por seu filho porque não entende os programas que ele usa? Caso queira que seu filho reduza o tempo diante das telas, você se sente à vontade para promover essas mudanças ou tem medo da reação de seu filho? Em sua opinião, é mais importante que seu filho goste de você ou que o respeite? Existem espaços não digitais em sua casa, PEs, quartos sem aparelhos eletrônicos, ou períodos prolongados longe das telas, PEs, aparelhos desligados por um tempo? Se você tem dado muitos privilégios a seu filho ou controla pouco tempo que ele passa diante das telas, o que fará a respeito disso agora? Para os avós, quais são suas frustrações acerca do tempo que seus netos passam diante das telas? Que regras gostaria de ter em sua casa quando os netos os visitarem?